graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Boa noite aos queridos, boa noite a você que está presente conosco, aqueles que estão nas suas casas, que estão assistindo essa live da Igreja Batista. Queremos dizer da alegria de recebê-los nesta noite. O que é que a Igreja Batista de Apodi tem a dizer para os nossos queridos convidados? Amém, louvado seja o nome do Senhor. Se alguma mamãe presente, talvez entrou um pouquinho apressada, não deu tempo falar com a nossa equipe ali de recepção, e você não recebeu um mimo, uma lembrança, você vai lá e dá o seu nome e recebe a sua lembrancinha, tá bom? Vamos cooperar aí com a nossa organização da distribuição das nossas lembrancinhas de hoje. Então, todas as mamães que estão aqui, eu acredito que já receberam, mas porventura, se alguma delas ainda não recebeu a sua lembrança, você vai ali e com certeza você vai receber. Pois bem, vamos abrir a palavra de Deus para o Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 15, leremos do verso 21 até o versículo de número 28. Mateus, capítulo 15, do verso 21 ao verso 28. Essa mesma história, ela também se encontra em Marcos, capítulo 7, do verso 24 ao 30. É somente para fazer menção, mas estaremos estudando em Mateus, capítulo 5, verso 21 ao 28. O texto está escrito da seguinte maneira: saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então, seus discípulos, aproximando, disseram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. E a mulher disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Que Deus aplique essas verdades tão importantes em nossos corações. Iremos nessa noite falar sobre sendo mãe em tempo de crise. Sendo mãe em tempo de crise. Eu não sei, você que é mãe, você que está aqui conosco nessa noite, que está me vendo agora na sua casa, eu não sei se você tem enfrentado alguma crise na criação dos seus filhos. Eu não sei se você passa por alguma dificuldade quando o assunto é cuidar, criar os seus filhos. Porque quando nós olhamos o cenário brasileiro, eu digo até mundial, nós temos algumas crises quando o assunto é maternidade. Uma crise hoje que tem perturbado
as mamães é elas ser mãe e trabalhar fora de casa ao mesmo tempo. É saber dosar, é saber quando avançar, quando diminuir, quando se retrair. A ideia de trabalhar fora e ser mãe ao mesmo tempo tem sido um grande dilema para o mundo moderno. Ainda tem um outro dilema, que é ser mãe de filho ou de filha com alguma deficiência, que hoje tem se tornado uma espécie de situação de uma crise muito comum e a quase todos os países, se não a todos os países. Como cuidar de uma mãe, ou melhor, como cuidar de um filho com alguma especialidade? Como correr atrás, como conhecer, como tratar, como lidar com aquela situação? Ainda tem aquela situação, aquela crise, que é ser mãe solteira. Sabe aquela situação da mãe que ela é mãe e pai ao mesmo tempo? Aquela mãe que cria um filho, uma filha, sem a presença, sem a figura paterna. Como é difícil. Eu estava pesquisando e encontrei que 11 milhões de mamães no Brasil criam seus filhos sem a presença do pai. São mães solteiras. A crise também de ser mãe em um país onde os homens são muito machistas, que parece que para um homem é uma desonra trocar uma fralda. Parece que é uma desonra para determinados homens dar um banho numa criança, esquentar um mingau, fazer uma comidinha, cuidar da criança, levar para tomar uma vacina, fazer esses cuidados. Ainda tem aquela crise, que é uma crise global, que é quase uma espécie, entre aspas, de pandemia, é a crise de criar filhos longe das telas, porque as telas, o celular, os jogos, têm se tornado um fenômeno sociológico preocupante. Os pais estão arrancando os cabelos, pelo menos aqueles que têm. Como encontrar um meio de tirar as crianças, os filhos das telas? Uma preocupação que tem tirado o sono das famílias e até dos pesquisadores. Então, existe uma verdadeira crise. Foi-se o tempo que as dificuldades de uma mãe era saber se a criança ia nascer de parto normal ou se ia ser uma cesariana. Foi-se o tempo que a principal crise da criação dos filhos era saber se aquela criança teria uma escola para estudar, se aquela criança teria comida. Hoje em dia, os dilemas, as dificuldades são muito variadas. Olhando para o texto que nós acabamos de ler, nós encontramos uma mulher, que esta mulher, ela foi mãe em um tempo de crise. A Bíblia nem sequer dá o nome dela. Diz apenas que era uma mulher sírio-fenícia, uma mulher que morava, que vivia numa terra que extrapolava os limites das terras de Israel. Uma mulher que ela vem até Jesus Cristo com uma filha terrivelmente, no texto que eu li diz, horrivelmente endemoniada, e aquela mulher, ela procura Jesus no tocante a encontrar uma cura para a sua filha. Então, olhando para essa história, nós encontramos as marcas de uma mãe que é mãe em tempo de crise. E essas marcas, elas devem ser revestidas por cada mamãe aqui presente. E, automaticamente, os pais, eles devem também se munir dessas capacidades, dessas habilidades, porque a criação de filhos não é uma prerrogativa somente da mulher ou somente do homem.
ou somente da escola, mas é uma atitude, ou pelo menos é uma atividade, é uma missão da família. Pois bem, então qual é a primeira marca de uma mulher, de uma mãe, que ela é mãe em tempo de crise? A primeira marca de uma mãe em tempo de crise é que essa mãe, ela é uma mãe que se importa com seu filho. É aquela mãe, nesse caso aqui, se importa com a sua filha. O texto diz: porque uma mulher cuja filhinha, eu estou lendo aqui o texto de Marcos, capítulo 7, verso 25, que é o mesmo texto, é a mesma história, mas o Marcos, ele consegue trazer um detalhe. Diz assim, ó: porque uma mulher cuja filhinha estava possuída de espírito imundo, logo que ouviu falar a respeito de Jesus, ela veio e se ajoelhou aos pés dele. A primeira marca de uma mãe que está vivendo, que tem uma maternidade em tempo de crise, é uma mãe que se preocupa com a sua filha, que se preocupa com seu filho. Observe que o texto não diz que aquela mãe, ela se trancou, ou pelo menos trancou a sua filha numa prisão, ou isolou aquela criança da sociedade para que ninguém a conhecesse. Essa mãe, da mesma forma, ela não ignorou a doença, a situação de sofrimento da sua filha. Pelo contrário, aquela mãe, ela deixou os seus afazeres, deixou a sua terra, deixou a sua parentela e foi procurar a ajuda de Jesus. Aquela mãe era uma mãe que ela tinha a sua filha como prioridade na sua vida. Se você quiser folhear o Velho Testamento, você pode ver em casa, em 2 Reis, capítulo 4, nós temos uma outra mulher, chamada, nem o nome também dessa mulher, ela é conhecida, diz apenas que a mulher sunamita, ela teve um filho, o filho morreu, e ela deixou a criança em casa morta, e foi atrás do profeta Eliseu, em busca de solução pela vida do seu filho. O que é que eu entendo aqui? É que essa mãe, como esta outra mãe do Velho Testamento, se importava com a vida do seu filho. E eu queria fazer uma primeira pergunta, muito séria. Você que é mãe, você que é pai, você se preocupa com seu filho? Você tem se preocupado com a educação do seu filho? Você tem se preocupado com as amizades do seu filho? Você se importa com seu filho? Você se importa com a saúde física do seu filho? Você se preocupa com a saúde mental, com a saúde espiritual do seu filho? Medite nisso. Eu fico impressionado que certas vezes nós encontramos testemunhos de certas famílias que deixaram para trás emprego e foram morar em outras cidades, para morar em outros lugares, para ficar próximo de hospital, aonde um filho faz um determinado tratamento. Talvez você conheça alguém. Ah, pastor, conheço uma pessoa, uma família que morava perto da minha casa, foi embora para Fortaleza, foi embora para São Paulo, foi embora para Natal, foi embora para Recife, porque eles foram morar na cidade que o filho deles fazem tratamento de saúde. Então, deixaram para trás emprego, casa, família. Isso é testemunho de famílias que se importam com seus filhos. Quantas famílias não mudaram de cidade para morar numa outra cidade, para ficar perto da faculdade que o filho estuda, que a filha estuda? Mas também nós temos testemunhos em relação a isso.
eu visitava uma família onde tinha uma jovem senhora com ideação suicida. E eu conversei com aquela senhora, com aquela jovem, algumas vezes. Conversas sérias. Ela se automutilando, procurando tirar a sua vida. E eu conversei com aquela mãe depois daquela conversa com aquela jovem. Eu disse: mãe, não deixa a sua filha sozinha nenhum momento, principalmente durante a noite. E eu ouvi uma frase tão difícil, uma frase tão fria, uma frase tão seca. Ela me disse: eu não vou perder o meu sono para ficar se preocupando com a vida de ninguém. Eu não vou perder o meu sono. A impressão que eu tive naquele momento era que aquela filha, ela não era importante para sua mãe. Então, a primeira marca de uma mãe em tempo de crise é aquela que se preocupa com seu filho, que corre atrás, que se preocupa, que se envolve com a criança, que vira o mundo pelo avesso, se for preciso. A segunda marca de uma mãe em tempo de crise é uma mãe que conhece a sua filha. Eu não sei se vocês perceberam, mas a mulher chegou para Jesus e disse assim: Jesus, a minha filha, ela está horrivelmente endemoniada. Ou seja, era uma mãe que ela conhecia, ela tinha um diagnóstico preciso, correto da sua filha. Jesus, a minha filha, ela está com espíritos, a minha filha, ela tem se agonizado, ela tem sofrido, ela tem penado, ela tem perdido noite de sonos, a minha filha não tem levado uma vida normal, ela sofre, ela está penando. Senhor Jesus, eu quero dizer que eu conheço a minha filha. A gente faz uma outra pergunta, também muito séria. Você conhece a sua filha? Você conhece o seu filho? Você sabe, você que é filho, que está aqui presente, todos nós já ouvimos a seguinte frase, tipo: o que está acontecendo com você, meu filho? O que você tem? Você está meio calado, você está meio triste, comeu pouco, você custou a dormir ontem, você está diferente, você não está brincando, você está meio calado, você fica assim meio com o olhar meio que perdido. Observe que uma mãe que ela, de fato, ela é mãe em tempo de crise, ela consegue conhecer a vida do seu filho. Ela não ignora, ela não percebe, ela não fica distraída diante de uma situação. A mulher Cirofenícia, ela diagnosticou que a sua filha estava doente, e era uma doença espiritual. Observe que ela foi na mosca. Ela disse: Jesus, a minha menina, a minha filha, ela não está, eu não estou suspeitando de alguma coisa, mas ela tem uma doença espiritual. Aquela mulher, ela conhecia a sua filha como a palma da sua mão. Será que nós conhecemos os nossos filhos? Algumas vezes os nossos filhos, quem sabe, alguns deles é com depressão, é com ansiedade, talvez alguns com transtorno alimentar, e tem pai, tem mãe que nem percebe. Muitas vezes os pais não percebem, não conhecem que determinados comportamentos dos filhos é em virtude do uso excessivo das telas. É tela demais, é joguinho demais, é celular demais, é muita exposição diante de filmes pesados, de filmes com violência, de filmes com conteúdo pornográfico, com conteúdo sexual, filmes com conteúdos diabólicos, e muitas vezes os pais não conseguem identificar isso, não conseguem conhecer.
para a gente não gastar muito tempo aqui, mas em relação ao uso das telas, meus irmãos, é viciado criança, é viciado adolescente, é viciado adulto e é viciado idoso. É um mal que tem atingido a todos. Parece que, Lorival, é uma nova pandemia depois da praga do Covid-19. E vai um conselho de graça para mim que sou pai, para você que é mãe. Não adianta você chegar para o seu filho, ameaçá-lo, tomar o celular, bloquear não sei o quê, e proibir ele disso e daquilo outro, porque ele está mexendo no celular, se todas as vezes que o seu filho olha para você, está você com os olhos pregados nessa máquina, nesse mesmo celular que você quer proibir os seus filhos de usar. Sabe quando é que isso vai entrar na cabeça de uma criança? Nunca. Nunca. Eu queria deixar um conselho para os filhos. Se é difícil um pai conhecer um filho, vai para você que é filho, se permita conhecer. Se permita conhecer. Abra um jogo, conversa com seu pai, conversa com sua mãe, abra seu coração, abra a janela da sua alma, para que exista uma maior intimidade entre filhos e pais, para que assim, de fato, esse conhecimento de via dupla, ele possa acontecer dentro das nossas casas. O que eu estou pregando aqui não é nada muito fácil. Quem está pregando aqui não é um especialista, não é um expert nesses assuntos, é uma dificuldade. Isso que eu estou pregando aqui é uma dificuldade na minha casa também. Se portar com filho, cuidar de filho, conhecer nossos filhos. A terceira marca de uma mãe em tempo de crise é que uma mãe em tempo de crise, ela é uma mãe que tem atitude. O texto vai dizer, mais uma vez eu faço menção de Marcos 7:25, porque uma mulher cuja filhinha estava possuída de espírito imundo, logo ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos seus pés. Uma mulher de atitude. Como eu já havia dito a princípio, não foi alguém que ficou estática, que ficou imóvel. Foi alguém que se levantou, foi alguém que aproveitou a oportunidade. Eu não sei se vocês percebem, isso aqui é um detalhe mais difícil, mas se você ler e conhecer o ministério público de Jesus, esta foi a única vez que Jesus saiu, Bruno, dos limites de Israel e ultrapassou e pregou numa região que não era de Israel, uma região que fica nas proximidades do mar Mediterrâneo, no litoral. Foi a única vez que Jesus chegou até lá, e aquela mulher disse: eu vou aproveitar a oportunidade, e aquela mulher, ela foi atrás de Jesus, ela aproveitou a única oportunidade. Aquela mulher, de fato, ela aproveitou uma oportunidade. Sabe qual é? Olhando para o Velho Testamento, nós encontramos uma outra mãe de atitude. É quando a gente lê lá em Êxodo, capítulo 2, nos primeiros versículos, nós encontramos a história de Joquebede, a mãe de Moisés. Quando Moisés nasceu, existia uma espécie de um decreto que todo filho, homem que nascesse, era para ser morto e colocado no rio Nilo. Quando o Moisés nasceu, um menino lindo, um menino de uma beleza fora do normal, quando Joquebede olhou para isso, pronto, meu menino está ferrado. Mas eu não vou desistir do meu filho, eu vou tomar uma atitude. E ela colocou Moisés dentro de um cestinho, colocou próximo de um rio, onde a filha de Faraó tinha costume de se banhar, e aquela mulher encontrou Moisés
e Moisés foi salvo da morte. O que é que eu aprendo? É que a mãe de Moisés, como essa mãe aqui, elas foram mães de atitudes. Foi uma mãe de atitudes, gente. Diante de momentos de crise, nós, os pais, as mães, nós precisamos aproveitar a oportunidade com atitudes para ensinar os nossos filhos, para corrigir os nossos filhos diante dos erros. Mas pastor, os meus filhos não querem mais me ouvir. Todas as vezes quando eu sento com a minha filha, com o meu filho, ele sai, ele dá por calado, ele evita conversar comigo, ele chega em casa à tarde, está andando com quem não deve, namora com pessoas sem futuro. Eu já peguei cigarros, droga nas coisas dele, nas coisas delas. Eu já encontrei camisinha na roupa do meu filho, pastor, mas ele não. Então, mas é preciso que alguma coisa seja feita, é preciso que possamos ter atitudes, encontrar aqueles momentos, aquelas oportunidades, alimentar o coração dos nossos filhos, dizendo que independente de qualquer coisa, você o ama, que ele é importante para você, que ele é uma joia na sua vida, mas precisamos ter atitudes para ensinar, para corrigir, para encorajar, para demonstrar amor pela vida dos nossos filhos, mesmo em meio à crise, porque a primeira coisa que Satanás, ele coloca na nossa mente, na hora da crise é esta: eu vou lavar as mãos, eu vou riscar da minha agenda, eu vou fazer de conta que nem meu filho é mais, eu não vou admitir isso, na minha família nunca aconteceu isso, eu vou lá lavar minhas mãos, ele faça o que ele quiser, eu estou preparado para qualquer tipo de desgraça que venha acontecer na vida dele. Aquela mãe, ela nos dá uma lição diferente. Aquela mãe, ela é uma mãe de atitude, ela foi atrás de uma solução, ela foi atrás de uma solução para a vida da sua filha. Uma outra atitude de uma mãe em tempo de crise é que uma mãe em tempo de crise, uma mãe modelo, é aquela que não desiste do seu filho. Ela não desiste do seu filho. Olha só o que é que diz Mateus 15, do 23 até o 25. Jesus, porém, quando ela chegou, pediu ajuda, Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Jesus ficou calado. Então seus discípulos, aproximando-se, disseram: mande-a embora, pois ela está aí atrás, gritando. O verso 24, Jesus respondeu: eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas de Israel. Ela, porém, veio e o adorou. Senhor, me ajude. Aqui nós encontramos essa aparente antipatia de Jesus em relação a ela. Naquele momento, Jesus começou a trabalhar com a fé daquela mulher. Aquela mulher insistiu, ela foi perseverante, ela não voltou, ela não retrocedeu. Aquela mulher, ela diante daquelas palavras de Jesus, dizendo que a missão dele era para pregar, era para salvar a nação de Israel, e a princípio não as nações pagãs. Aí aqui, aquela mulher, ela enfrentou certos obstáculos, superou o temporário silêncio de Jesus, ela superou o desprezo dos discípulos, e ela superou as desvantagens dela ser uma mulher gentia, que o gentil, na cabeça de um judeu, ele não prestava mais do que para ser lançado no inferno. Aquela mulher, ela nos dá uma lição profunda. Era uma mãe que não desistiu da vida do seu filho. Ela não desistiu. Sabe o que aconteceu? Ela disse: mas Jesus, me diga uma coisa, eu sei que o Senhor veio para pregar para a nação de Israel,
mas é importante que os cachorrinhos, se referindo às nações pagãs, se alimentam das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aquela mulher, ela demonstrou fé em relação àquela situação. E aqui nós encontramos uma mulher que venceu obstáculos para ter a solução para a vida da sua filha. E eu sou obrigado agora a fazer uma outra pergunta. Que tipo de obstáculo nós, pais, mães, nós fazemos diante das dificuldades, das crises dos nossos filhos? Quais são os obstáculos que eu tenho feito? Ou melhor, quais são os obstáculos que eu tenho enfrentado? Muitas vezes, né, gente? Tem determinadas mães que o obstáculo a ser vencido é preciso ir para um presídio visitar um filho, para uma CDP, é preciso ir para um CAPS, é preciso ir para um conselho tutelar, é preciso ir para uma escola, é preciso ir para uma clínica de recuperação, é preciso muitas vezes vencer os obstáculos do corre-corre da vida, é parar tudo, é focar na vida, na situação, naquele momento que o filho mais precisa. E por último, uma outra marca de uma mãe em tempo de crise, é uma mãe que aproxima o seu filho de Deus. Interessante isso. O verso 28 diz: então Jesus exclamou: mulher, grande é a sua fé, que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Glorificado seja o nome de Jesus. Aquela mãe, diante de uma filha endemoniada, ela aproximou-se de Deus, ela correu ao encontro de Deus. A gente não concorda que uma pessoa só deve se aproximar de Deus quando está doendo, quando está passando por um problema, mas devemos nos aproximar de Deus também quando estamos com problema, com dificuldade, diante da luta, do choro, do luto, do abandono, da incompreensão, da violência, da rebeldia. Nós precisamos nos aproximar de Deus. E aqui, essa mãe, ela foi ao lugar certo, à pessoa certa. Aquela mulher, ela demonstrou fé. Aquela mulher, ela percebeu. Ela chamou Jesus de filho de Davi, Messias, enviado de Deus. Coisas que muitos dos judeus nem sequer conseguiram acreditar e ver isso. Mas ela não. Ela disse: eu sou de fora. Eu sou uma gentia. Eu sou uma ímpia. Eu sou alguém que não tem o Senhor, por enquanto. Mas eu sei que o Senhor é Deus, e eu sei que o Senhor pode mudar a realidade da minha filha. E o texto diz que aquela mulher se ajoelhou e adorou. Aquela mulher, ela se converteu. Aquela mulher, ela se voltou para Deus. E é interessante que aqui Jesus, ele vai demonstrar o seu amor para com aquela mulher. Aparentemente, né, nós encontramos como se a personagem principal desse texto fosse a mulher. Mas, na verdade, o personagem principal desse texto é Jesus. Aquele, o Todo-Poderoso, que olhou para aquela mulher, que sentiu compaixão dela, sentiu amor por ela, amor pela sua filha. E à distância, ele repreendeu o demônio na vida daquela jovem. Aqui nós encontramos o poder de Deus. Não foi preciso ele ir lá e botar a mão na cabeça e orar. Eu não estou dizendo que é errado as pessoas botar a mão na cabeça de alguém e orar por libertação. Agora, tenha cuidado para não botar a mão na cabeça
e de tanto você empurrar, que a pessoa cai mais com o empurrão do que com o poder da oração. Então, Jesus de longe, à distância, a partir daquele momento, aquela jovem ela foi liberta, ela foi curada. Aqui nós encontramos o poder restaurador, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele transformou o sofrimento daquela mãe em alegria. Jesus transformou uma família desestruturada numa família equilibrada para a glória e louvor do seu nome. E é interessante que aquela mulher, ela além de buscar Jesus com seus pés, ela buscou Jesus com a sua boca. O texto diz que ela orou, rogava-lhe que expulsasse da sua filha o demônio. Ela orou, ela clamou. E aqui a gente faz uma outra pergunta muito difícil para mim e você: quantos minutos por dia a gente tem orado pelos nossos filhos? Porque a gente fala mais de oração do que ora. A nossa teologia de oração ela é perfeita. O difícil é orar. Quantas vezes por dia Jesus escuta o nome do seu filho, da sua filha, pronunciada pela sua boca? Aqui nós temos um exemplo de uma mãe que adorou, de uma mãe que orou, de uma mãe que clamou, de uma mãe que tinha fé, de uma mãe perseverante, de uma mãe que venceu obstáculos para ver o milagre acontecer na vida da sua filha. Charles Spurgeon disse assim: uma grande fé pode ver o sol à meia-noite. A grande fé pode obter colheitas no inverno rigoroso. A grande fé pode encontrar rios em lugares altos. A grande fé não depende da luz. Eu queria finalizar o sermão dessa noite dizendo: assim como Jesus, Ele transformou a vida daquela jovem, daquela adolescente. O texto não diz a idade dela, uma pessoa endemoniada que foi levada a Jesus. Na verdade, ela nem foi levada, a mãe foi a Jesus, e Jesus modificou, transformou a vida daquela filha. Eu acredito, você que é pai, você que é mãe, Jesus ele pode fazer um milagre na sua família também. Jesus ele tem um projeto para a sua família. Jesus tem um projeto de salvação para a sua casa. Não deixe de investir na espiritualidade do seu filho. Ore pelo seu filho, pela sua filha. Essa mãe, ela orou, ela clamou pela sua filha. Todos nós nessa noite, pais, mães, nós somos desafiados pelo Espírito Santo do Senhor, a gente a clamar pelos nossos filhos, a gente a colocar-se de joelhos e apresentar aos nossos filhos a saúde dele, a saúde mental, a saúde espiritual, a saúde emocional, diante do Senhor, que Ele é poderoso para fazer milagres na vida dos nossos filhos e das nossas famílias. Uma mãe em tempo de crise, ela é uma mãe que se importa com seus filhos, é uma mãe que conhece os seus filhos, é uma mãe de atitude, é uma mãe que ela não desiste dos seus filhos, e por último, é uma mãe que aproxima os seus filhos de Deus. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família.